Olá, Flecha! Que bom ter você aqui. Eu tenho uma história muito interessante para te contar hoje. É que todos nós queremos realizar coisas grandes e muitas das vezes, para atingir o objetivo ou acelerar a nossa conquista, somos tentados a usar estratégias e armas de outras pessoas, estratégias e armas que deram certo com outras pessoas. Aí a gente pensa assim, se deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Eu quero te lembrar que nós temos as nossas próprias armas e elas podem mudar conforme passamos de fase. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, aprendendo a usar novas estratégias, a usar novas armas. O problema é quando usamos a arma errada na fase em que nós estamos. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando agora o Histórias que Transformam. Eu acredito que você tem uma mensagem e é que a sua história é seu ponto de partida. Mas, infelizmente, muitas pessoas não enxergam valor na própria história e se encantam com a história dos outros. Se encantam com o sucesso dos outros. Querem ser, desejam ser como os outros, quando deveriam ser elas mesmas. Deveriam usar as armas que têm. E o motivo é simples. São as estratégias que estão prontas para você usar. A que você tem, está pronta para você usar. Eu vou te contar uma história muito conhecida, mas nesse episódio eu vou chamar a atenção para um trecho dessa história que ninguém fala. É a história de quando Davi enfrentou Golias. E para isso eu vou ler um trecho de 1 Samuel 17. Diz assim: Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. 1 Samuel 17, do versículo 4 ao 7. Essa história mostra que Golias era um terrível inimigo. E Davi, sendo apenas um menino, decidiu enfrentar o inimigo, o gigante de Gate. Ele tinha quase 3 metros de altura e Davi, naquela época, devia ter cerca de 15 anos. Então Davi vai até o rei, que era Saul, e se apresenta como o representante do exército de Israel que iria enfrentar Golias. Só que Saul disse: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, porque você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, continua contando que Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. A história conta que Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, porque ele nunca tinha usado uma armadura e queria saber como é que era. E aí ele falou para Saul: eu não consigo andar com tudo isso, eu não estou acostumado. Então ele vai, tira a armadura e devolve para Saul. Davi tentou usar a arma de Saul, mas não conseguiu. A sequência da história nos mostra que Davi vai até um riacho, pega 5 pedras lisas e as coloca dentro da sua bolsa. E, armado apenas com seu cajado e a sua funda, ele foi enfrentar o filisteu. 1 Samuel 17, depois do versículo 40, continua contando que quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo para enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a funda. Era como se fosse um estilingue. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou cravada ali, e Golias caiu de rosto na terra. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que
Davi teve a chance de usar a arma de Saul. Davi teve a chance de usar a armadura do rei, a espada do rei, mas ele não conseguiu usar. Por quê? Porque ele nunca tinha testado, ele nunca tinha treinado e a armadura era maior do que o corpo dele. Então, quando ele tentou, quando ele pensou em usar uma arma que não era dele, ele simplesmente não conseguiu andar. Muitos de nós, muitas das vezes, queremos usar as armas dos outros e simplesmente não conseguimos vencer. E simplesmente não conseguimos ter os resultados que aquelas pessoas tiveram. Sabe por quê? Porque aquela arma, aquela estratégia é para aquela pessoa, não para você. Você tem uma arma, você tem um conhecimento, você tem coisas que só você pode fazer. E o meu incentivo é que você olhe para dentro de si e comece a identificar quais são os seus potenciais, qual é o seu diferencial e comece a usar isso para atingir os objetivos que você tanto quer. Mas a história não acaba aí. É que Davi, ao derrubar os gigantes com uma pedra que ficou cravada na testa dele, continuou a batalha. A história não terminou quando Golias caiu. Diz o livro de 1 Samuel, capítulo 17, assim: Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Esses são os versículos 50 e 51 de 1 Samuel 17. Davi cortou a cabeça de Golias usando a espada de Golias. Calma, ele não conseguiu usar a armadura de Saul e preferiu usar a arma que ele tinha, as pedrinhas. Só que depois ele usou a arma de Golias para decretar uma vitória humilhante. Os filisteus nunca mais esqueceram dessa derrota. Por que Davi usou uma arma que não era dele? É porque naquele momento ele já não era apenas um valente pastorzinho de ovelhas. Ao derrubar Golias, Davi havia se tornado o mais destacado herói do exército de Israel. Compreende? Aquela conquista o colocou em outro nível. Aquela vitória o fez subir de fase, passar de nível. E nesse novo nível, ele usou uma outra arma. Antes, ele não podia usar a arma dos outros. Depois, ele passou a usar. O que eu quero deixar para você é que nós temos que usar o que temos nas mãos para vencer. E à medida em que passamos de fase, nós teremos condições de usar outras armas. Não quer dizer que você vai usar sempre a mesma arma, sempre a mesma estratégia para sempre. Não é isso. Pense nisso na hora que você for lutar, vencer, encarar um desafio. Pense nisso para você conter a sua ansiedade e a ideia de que você tem que tentar de tudo para ter resultados. Olhe para o que você tem e use da melhor forma. Quando você passar de fase, guarda isso no seu coração, flecha. Quando você passar de fase, novas armas e novas estratégias vão chegar até você. Mas por enquanto, use o que você tem nas mãos. Davi se recusou a usar as armas de Saul. Davi preferiu enfrentar Golias com as armas que ele tinha, uma funda e 5 pedrinhas, ele acabou que só usou uma. Ali, quando ele topa o desafio de enfrentar Golias, ele estava saindo do posto de pastorzinho de ovelhas e entrando na condição de um valente. Quando ele derruba Golias, ele já era mais do que isso. Ele era um herói nacional. A fama dele ia começar a se espalhar. E é nesse momento que ele usa uma outra arma. Ele precisava impor aos filisteus, que haviam desafiado o exército de Israel por 40 dias e 40 noites. Ele precisava impor aos filisteus uma derrota acachapante. E foi usando uma nova arma que ele fez isso. Ele cortou a cabeça de Golias usando a arma do gigante e marcou a história.
Para cada fase da nossa vida, nós teremos armas e estratégias para usar. Para cada nova fase, podemos usar novas estratégias, novas armas. Mas nunca tente usar hoje uma arma que você só vai poder usar no futuro. Nunca tente usar hoje algo que só está dando certo com outra pessoa. Olhe para dentro de você. Entenda o valor que você tem. Entenda a estratégia que você domina e use isso para vencer. Respira fundo. Contém a ansiedade. Tudo tem seu tempo e você vai chegar lá. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Quero te pedir para compartilhar esse link com amigos, com amigas e fazer que essa mensagem do bem alcance mais e mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio do Histórias que Transformam e desejo a você saúde e paz.